Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula da semana. Hoje, quinta-feira, 22 de julho de 2021, nós temos aqui, aula de língua portuguesa e matemática. Eu vou passar a página porque o passo a passo, né, tá do outro lado. Aqui em cima, ó. Vamos primeiro com língua portuguesa. Primeiro passo, nós vamos descobrir, né, o que é um mini conto. Hoje nós vamos falar sobre mini conto, atividade sobre mini conto. Nós vamos fazer, para a gente entender, a gente precisa saber o que é um mini conto, indo lá na questão 3 da página 21. Eu já deixei aberto aqui para vocês, ó. Aqui nessa questão 3, na página 21, a gente só vai ler o conceito de mini conto, certo? Então não precisa fazer nada nessa página, é só a gente entender. O que é um mini conto? O mini conto é um texto curto e conciso. A escolha de palavras ajuda o leitor a preencher as lacunas do texto por meio da imaginação, o que também possibilita diferentes interpretações. Vamos ver então, continuando aqui. O segundo passo, nós vamos ler um mini conto do Sapo Moderno, da página 22 e 23. Olha lá. Ó. O Sapo Moderno é uma adaptação para os tempos atuais. Né? Aí vocês vão fazer a leitura desse mini conto, tá? Leia silenciosamente o texto, depois aguarde as orientações para realizar a leitura. Aqui a gente não está em sala de aula, então a gente não vai fazer a leitura em voz alta. Se você quiser fazer a leitura em voz alta aí, fica à vontade. Tá? Então, um mini conto é um conto menor, né? Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Ele começa na página 22 e termina aqui na página 23. Depois que você fizer a leitura, vamos para as atividades, porque já é o terceiro passo. Ó. Agora responda todas as questões da 23, 24 e 25. Olha lá. Aqui na questão 2, vocês vão apenas responder o que pede. Ó. Sobre o enredo da história, responda e escreva as respostas. Quem se declarou um príncipe encantado? Tem que ler o texto. Onde ele resolveu ir morar? Quais atitudes ele tomaria para ser um sapo moderno? O que o sapo foi fazer no shopping? E aí? Quem o sapo ficou conversando quando saiu do shopping? A menina acreditou que ele era um sapo? Por que a menina achou que o sapo era um truque de algum amigo? Enfim, aqui até a letra K são perguntas que você precisa ler o texto para você responder, tá bom? São perguntas contidas no texto, no conto. Número 3. Observe a referência do texto. Nós temos aqui a referência, ó. Nós temos o nome de quem escreveu o conto. Lembra que em referência, sempre ele vem escrito com o sobrenome primeiro. Então, o nome do autor não é Vasques. O nome do autor é Marciano Vasques, tá bom? Aí, em seguida, vem o nome do mini conto, né? O Sapo Moderno. Aí ele vem escrito o nome do jornal que foi publicado, a Folha de São Paulo. Depois vem a data de publicação. Quando que foi publicado? 8 de julho de 2006. Na parte de mini contos, dentro, né? Na parte de mini contos, dentro da parte folhinha, na página 7, dentro do jornal Folha de São Paulo. E aí vem, ó, você vai descrever, vai te retirar aqui dessa referência o nome do jornal e a data de publicação. Eu já falei para você, né? Tá óbvio, tá facinho aqui para vocês responderem. Número 4. Sobre o texto Sapo Moderno, marque X na resposta correta. Vocês vão marcar X na resposta correta. Ó, letra A. A que gênero pertence a narrativa? É uma fábula? É uma notícia? É uma lenda ou um conto? Vai marcar um X na resposta correta. Daí tá muito fácil. Letra B. Qual é a finalidade desse gênero? Dar uma informação, registrar um acontecimento
ou entreter o leitor? Quem lê esse tipo de texto é porque ele quer saber uma informação, é porque ele quer registrar ali algo que aconteceu, ou porque ele quer se entreter, ter uma boa leitura, né? Ter um divertimento, rir um pouco com aquilo. Marca um xizinho, só um está correto. Letra C. Qual é o tema central desse texto? O tema do texto fala de ambição, fala de medo, de insegurança ou de desconfiança? Marca um xizinho na opção correta. Número 5. Sobre a estrutura do texto, faça o que se pede. Volte ao texto e enumere os parágrafos. Descreva em quantos parágrafos ele está organizado. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto, vai enumerar, vai botar número em cada parágrafo. Ó, nós temos aqui, ó, por exemplo, isso aqui, do certo até o moderno, já é um parágrafo. Arranjaria até o Caltrin já é um segundo parágrafo. E aí você vai contar quantos parágrafos tem. Contou tudo, numerou, aí você vai registrar aqui na letra A, ok? Número 6, contorne cada parte da narrativa de acordo com a legenda. Tem que fazer certinho, né? Você vai contornar, vai voltar lá no texto. Qual é a parte da introdução? Você vai contornar de lápis de cor vermelho. Qual é a parte do desenvolvimento? Você vai contornar de lápis de cor azul. E qual é a parte da conclusão? Você vai contornar de lápis de cor verde. É só você entender. Professor, qual que eu sei? Introdução é a parte inicial de um texto, é quando ele introduz um texto. O desenvolvimento é quando mostra os acontecimentos daquele texto. E a conclusão é a parte final, quando conclui o texto. Certo? Finalizou a letra B? Vamos para a letra C aqui do número 5. Desenhe a estrutura desenhe e escreva quem são os personagens dessa história. Você vai escrever o nome dos personagens, né? Quem são os personagens, e vai desenhá-los aqui nesse quadro. Desenhe bem bonito. Número 6. Complete as frases escolhendo uma das palavras que estão entre parênteses. Então, nós temos aqui, ó, letra A. A história é narrada sob o ponto de vista de um narrador-personagem ou narrador-observador? Tio, eu não sei. Como que eu sei? Vamos pensar. Narrador-personagem é quando a pessoa narra uma história e participa da história. É um personagem. Narrador-observador é quando o narrador ele narra a história, mas ele não participa de nada, ele só observa. Essa história, ela é narrada por quem? Por um narrador personagem ou por um narrador observador? Escreve aqui na frente. Letra B. O personagem central dessa história é o quê? É um sapo ou uma menina? Quem é o personagem central, protagonista? Quem? Letra C. O sapo moderno é uma narrativa escrita em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Tio, eu não sei. Como assim primeira pessoa e terceira pessoa? Primeira pessoa é quando a narrativa está relacionada a mim. Por exemplo, eu viajei ontem e aí, chegando lá, encontrei uma amiga. Ó, essa narrativa que eu estou dando está em primeira pessoa, porque eu estou falando. Eu é primeira pessoa. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Eles, terceira pessoa. Agora, se for em terceira pessoa, como que a narrativa tem que estar? Tem que estar em terceira, tem que estar como se fosse alguém, ó. Eles viajaram ontem, chegando lá, encontraram alguém. Logo, o que eu entendo? Se o narrador é um narrador personagem, ele participa da história, então ele está contando em primeira pessoa. Eu participei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, o texto é uma narrativa em primeira pessoa. Agora, se o narrador for um narrador observador, ele não participou de nada, então não tem como ele colocar o eu aí. Ele vai ter que contar a história de alguém, aí ele vai ter que contar a história deles. Então, se a história que você colocou é narrador observador, logo a narrativa é escrita em terceira pessoa. Perdão. Vamos lá. A história se passa onde? Na cidade ou no brejo? Escreve aí.
O conflito gerador dessa história se deve ao fato de o sapo ter se declarado um... O conflito dessa história se deve a que fato? Ao fato do sapo ter se declarado um sapo enfeitiçado ou um sapo falante? Isso de acordo com o texto. Escreve aí. Letra F. O conflito foi resolvido quando o sapo resolveu... Quando que o conflito foi resolvido? Quando o sapo resolveu ficar na cidade, você vai escrever aqui, ou quando o sapo desistiu da modernidade e quis voltar para o brejo. Em que momento que o conflito foi resolvido? Escreve aí. Número 7, o que vocês vão fazer? Nós temos várias frases aqui que estão entre parênteses. Vocês vão ler cada frase dessa e vai escrever o seguinte. Vai colocar I para aquele acontecimento que aconteceu no início da história. Você vai colocar M para aquela frase que aconteceu no meio da história. E você vai colocar F para aquela frase que aconteceu no final da história. Vamos ver a primeira frase, ó. A tiara da menina caiu em uma valeta. Em que momento da história que a tiara da menina caiu numa valeta? Foi no início? Se foi no início, você vai colocar a letra I. Ah, não, tio, foi no meio. Então, se foi lá no meio da história, você vai colocar a letra M. Não, tio, foi no final. Então, se foi lá no final, você vai colocar a letra F. Faça isso um por um, analisando e voltando no texto se for necessário. Vamos aqui. Aí, quando chegar aqui na página 26, não é isso? Ó, aqui na página 26, vocês vão ler a número 8 e vão apenas responder as questões A e B, tá bom? A questão C não precisa fazer. Olha lá, ó. E as letras A e B da questão 8 da página 26. Releia o título do texto e o que aparece entre parênteses. Olha lá, ó. O Sapo Moderno, uma adaptação para os tempos atuais, Marciano Vasques. Letra A. Você sabe o que é uma adaptação? Pesquise em um dicionário e registre sua resposta. Se você não tiver dicionário, pesquisa no Google. Pesquisa lá, adaptação. O que é isso? Escreve aqui na letra A. E letra B, o miniconto O Sapo Moderno foi adaptado de um conto de fadas. Você sabe qual é o nome desse conto de fadas? Escreve aqui pra gente. Então, O Sapo Moderno é uma adaptação, né? Pegaram um conto de fadas e adaptaram, fizeram uma outra versão, uma versão diferente, um pouco parecida. Então, qual é o nome desse conto de fadas? Escreve aqui na letra B. Se você não souber, pesquisa. É facinho isso daí, ok? E aí, qualquer dúvida, a gente vai encerrar aqui em língua portuguesa para poder a gente ir para matemática, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp que eu vou estar disponível para vocês. Vamos então agora para matemática. Dá pausa no vídeo, volta no texto, ok? Continuando então nossa aula agora com matemática, nós temos uma atividade muito fácil, muito simples, pessoal. Vamos lá na página 18. Primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui. Sim, matemática nós também temos texto. A gente vai falar sobre calendários e horas, então vocês vão fazer a leitura, o olhar do índio sobre o céu brasileiro, né? Qual é o olhar do índio sobre o céu brasileiro? Façam a leitura. Eu não vou ler, porque se eu ler aqui com vocês, o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão acabar ficando cansados. Então, vamos lá para as atividades logo. Então, olha lá. Nós, diferentemente de como fazem os índios, usamos o calendário e o relógio para marcar o tempo. Antes de continuar, só uma observação. Dá pausa no vídeo, lê esse texto aí no livro de vocês primeiro, em matemática, página 18. Depois que você terminar de ler, você volta aqui para a gente continuar, que aí eu vou explicar as atividades para vocês, ok? Vamos lá, então. Letra A. Então, a gente já sabe que os índios usam o calendário de forma diferente, né? E o relógio para contar o tempo diferente de nós. Então, na letra A, escreva a data em que você faz aniversário. Muito fácil essa daí. Eu quero o dia, eu quero o mês, eu quero o ano. Aqui na letra A. Eu já posso dizer o meu. Eu nasci no dia 24 do mês de maio do ano de 1993. Sim, eu sou um cara jovem, né? Letra B. Desenhe os ponteiros nos relógios para representar o horário que o despertador de Joaquim, o menino lá do texto,
toca pela manhã e que horas são agora. Então, nesse primeiro relógio, você vai marcar o horário que o Joaquim, o despertador do Joaquim tocou, lá no texto. Lembra, você tem que fazer o seguinte, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. E nesse segundo relógio você vai dizer o horário que é aí agora. O agora pode ser diferente do meu agora, porque agora eu estou gravando a aula. Então agora aqui para mim são 11. Quer ver? Vamos fazer esse aqui? Vamos fazer junto esse daí. Vamos fazer junto. Aqui o programinha para ficar mais fácil de eu escrever. Olha lá. Vamos fazer junto. Agora aqui para mim são 11 horas e 8 da manhã. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Vou escrever. Vocês vão desenhar aí, né? Então, o ponteiro menor indica as horas. Então, que horas são agora para mim? 11 horas. Vou apontar aqui um ponteiro menor. Já o ponteiro maior indica os minutos. Então, o ponteiro maior já está indicando a hora, o ponteiro menor. Para mim aqui 8 minutos, 11 horas e 8 minutos. Aonde está o 8? Tio, eu vou botar aqui, nesse 8 aqui. Opa. 11. Isso. É assim? 11 e 8? Não. Não, tá errado. Não é dessa forma. Porque aqui, né, a gente conta de 5 em 5. Ou a gente pega o número e multiplica por 5. 8 vezes 5 dá quanto? Dá 40. Aí eu vou estar botando 11 horas e 40 minutos. Tá errado. O que que eu vou fazer? Aonde está o 8? Cada pontinho desse aqui é 1 minuto. Se eu for contar até chegar aqui, vai dar 40. Então, onde que vai dar o 8? É só eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tabuada do 5. 5 vezes 1, 5, né? 6, 7, 8. O 8 vai dar mais ou menos aqui, ó, nesse meizinho aqui, ó. Por quê? Olha lá, aí eu coloco um pouco maior, porque o ponteiro maior indica os minutos, certo? Olha lá, 11 horas e mais ou menos 8 minutos. Não é 5 e não é 10, porque 5, 10, 15... Entendido? Aqui eu coloquei 11 horas e 8 minutos porque é para mim. Mas que horas é aí na sua casa? Faz isso e coloca certinho o ponteiro menor e o ponteiro maior. E nesse primeiro relógio aqui você vai botar o horário que é aí, o horário que é no despertador do Joaquim, ok? Vamos continuar então. Vocês vão... Terminou essa atividade. Vamos lá. Terminou essa atividade, você vai então para a atividade da página 19. Vamos lá olhar no nosso cronograma lá. Faça a atividade 1 da página 19. Apenas a atividade 1. Deixa eu ver aqui. E depois, na página 20, as atividades do número 2. Porque toda atividade aqui da página 19 é 1. A e B. Olha lá. Reúna com 3 colegas. Vocês não estão em sala, então não vão reunir. Vocês vão fazer sozinhos. Letra A. Observe o calendário, completem a tabela. Observando o calendário, completem a tabela a seguir com o nome de cada mês e a quantidade de dias que eles têm. Então, vocês vão pegar um calendário qualquer, ou no celular, ou no computador, ou aqueles calendários de papel e vai escrever aqui, ó. Qual é o primeiro mês? O primeiro mês do ano é qual? É janeiro, né? Todo mundo sabe que o primeiro mês do ano é janeiro. Então, eu vou escrever aqui, janeiro. Quantos dias tem o mês de janeiro? Ih, tio, eu não lembro. É 30? É o 31?
Não lembro. Vamos lá olhar no calendário, ué. A gente olha no calendário sem problema nenhum. Deixa eu abrir aqui, não sei se vai dar para mostrar para vocês. Acho que dá, né? Porque a minha... Vamos lá olhar em janeiro, porque a minha figurinha aqui pode atrapalhar. Olha lá, ó, janeiro tem 31 dias. Vou vir aqui e colocar 31. Simples. Vocês vão completar todo esse quadro, né? Colocando o mês e quantos dias tem. Lembrando, né, que fevereiro tem ano que vai ter 28 dias, tem ano que é 29. Então, você pode colocar em fevereiro 28 ou 29. Aí vem lá, escrevam com números a data em que vocês fazem aniversário. Né? De novo, aqui vocês vão escrever a data de aniversário de vocês, mas com número. Segundo, quantos dias há em uma semana? Facinho, né, pessoal? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantos dias tem uma semana? 7. Escreva o nome dos dias da semana. Já falei aqui para vocês, vocês só vão escrever. Muito fácil. Letra B. O ano, pessoal, vamos entender. O ano ele pode ser dividido em bimestres, trimestres ou semestres. Bimestre, o nome já diz, é de 2 em 2 meses. Bi. Trimestres é de 3 em 3 meses. Tri. E semestres é de 6 em 6 meses. Então, vamos pensar aqui. Se eu sei que um ano tem quantos meses? Não são 12? Vamos pensar. Se um ano tem 12 meses, em um ano tem quantos semestres? Se é de 6 em 6, eu sei que 6 mais 6 é 12, logo, um ano tem 2 semestres. Quanto teria em um ano? Quantos bimestres teria? Se é de 2 em 2, é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, 6 bimestres. E quantos trimestres? Vamos pensar. E aí, pensou isso, vocês vão completar esse quadro aqui, ó. Vocês vão completar aqui com o nome dos meses. Qual é o primeiro trimestre de um ano? Quais são os primeiros meses? Aí você vai botar aqui. Os primeiros 3 meses de um ano são janeiro, fevereiro e março. E quais os meses que fazem parte do segundo trimestre? É só eu continuar. Do terceiro trimestre, continuo. Do quarto trimestre, continuo. Se o primeiro trimestre são janeiro, fevereiro e março, logo o segundo trimestre é qual? Abril, maio e junho. E aí, consecutivamente. O que eu entendo disso? Que os 2 primeiros trimestres equivalem ao primeiro semestre e que os 2 últimos trimestres equivalem ao segundo semestre, porque é de 3 em 3, um semestre tem 6, né? Então vamos lá. Quantos semestres há em um ano? Escreve aí. O ano é dividido em quantos trimestres? Aqui já conta, 1, 2, 3, 4. Quantos meses há em um bimestre? E quantos bimestres há em um ano? É só você contar, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem no WhatsApp, que pode ser que confunda, tá bom? E aí, vocês vão fazer, ó lá, o último passo, cadê? Na página 20, faça as atividades de número 2 ao número 4. Aqui, ó, do 2 até o número 4 só. Os 5 em diante vocês não façam, ok? Até o número 4. Tá bem assim. Camila faz aniversário no dia 10 de agosto. O pai dela faz aniversário uma semana depois. Que dia é o aniversário do pai de Camila? Isso vocês têm que fazer mentalmente. É só vocês pensarem. Poxa, se a Camila faz aniversário no dia 10 do 8, dia 10 de agosto, e o pai dela uma semana depois, e eu sei que uma semana tem 7 dias, é só eu contar. Do dia 10 mais 7 dias, vai dar quanto? Vai dar que dia? Escreve aqui no número 2. Número 3. O dia 4 de dezembro de 2021 é um sábado. Sem olhar o calendário, responda. Quais dias são os próximos domingos desse mês? Tio, não sei como que eu faço para olhar no calendário. Vamos pensar. Se dia 4 é num sábado, o primeiro domingo é no outro dia, não é dia 5? Então, dia 5, já pode colocar aqui, 5 do 12.
O primeiro domingo. Mas é só o primeiro domingo que ele quer saber? Não, ele quer saber os outros domingos também. É só eu pensar. 5. 5, mais uma semana. Mais 7 dias. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o próximo domingo é 12 do 12. Acabou aí? Não, tem mais muitos dias ainda no mês de dezembro. É só eu calcular. 12 mais 7 daqui dia, depois 12 mais 7 daqui dia, até findar o mês. Ok? Muito facinho. Faça de cabeça, conta no dedo que dá certo. A mesma coisa no número 4. Olha lá. O dia 4 de junho de 2021 é uma sexta-feira. Sem olhar o calendário, responda. Quais dias são os próximos domingos desse mês? A mesma coisa, só que a diferença é que 4 de junho é sexta. Então vamos pensar, se 4 de junho é sexta, 5 de junho é sábado, 6 de junho é domingo. Então a primeira data que você vai colocar aqui é 6 do 6, 6 de junho. Qual é o próximo domingo? É só eu calcular 6 mais 7 dias, mais uma semana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai colocar ali 13 de junho. Acabou aí? Não, tem mais dias no mês de junho. Qual é o próximo domingo? É só eu pegar o 13 e mais uma semana. Depois, mais uma semana e ir colocando aqui até findar o mês. Muito facinho. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame. A gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Paramos por aqui na atividade 5, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, essa atividade 5, das 5 a 9, a gente vai continuar na próxima semana. É só para poder o vídeo, o dia de vocês hoje não ficar muito longo. Ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, me chamem que eu vou estar à disposição de vocês. Valeu!